amiga! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, meu nome é Cíntia Mulher. Eu sou arquiteta, mas eu também sou criadora de conteúdo. E hoje eu vou te mostrar, na verdade, eu vou te contar como que eu emagreci 18 quilos em um ano. Se você já me acompanha lá na outra rede, com certeza você já deve ter visto lapsos dessa história, porque eu tô sempre falando sobre lá. Inclusive, se você ainda não me segue lá, significa que nós ainda não temos uma amizade 100% verdadeira. Então vai lá, me segue, porque lá todos os dias eu tenho esse contato mais direto com você. E lá eu tô sempre pincelando, né? Falando um pouco sobre a minha história, sobre as coisas que aconteceram nesse tempo, né? E eu tomei essa decisão de trazer esse vídeo pra cá, porque aqui no YouTube a gente consegue desenvolver raciocínios e desenvolver pensamentos maiores. Eu sou geminiana, então eu gosto bastante de falar. Então, pra você que ou não assistiu alguma story ou perdeu um pouco da minha história, eu vim trazer esse compilado onde eu vou contar essa história bem do iniciozinho, como tudo aconteceu, pra você adentrar no meu mundo e entender como é que se deu o meu processo de emagrecimento. Então, pega seu café, pega sua pipoca. Inclusive, acho que eu vou até pegar um café pra mim também. Ai, nossa, tá chovendo aqui. Pronto, peguei meu café, agora senta que lá vai a história. Menina, eu tô me sentindo igual aquela música do Sandy Júnior. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada. Eu acho que para começar esse vídeo, eu preciso começar do começo. Eu comecei a atividade física aos 15 anos de idade, por influência da minha irmã mais velha. Eu vou procurar aqui nos meus drives, nas minhas coisas, fotos dessa época para vocês verem como era o meu corpo. Na época, tava naquela época do. Naquela época é ótimo, né? E eu vi ela indo pra academia, eu falei, ah, legal, posso ir também? Vou. Nessa época, eu era bem magrinha. Aqui eu tinha mais ou menos uns 13 anos, 12 anos, acho que 13, né? Uns 13 anos por aí. E eu tinha nessa faixa uns 65, 68 quilos. Eu me lembro de ter essa referência. Mas eu me lembro de nunca ter me atentado a essa questão da obesidade. Eu vi amigas próximas a mim, né, durante a época da adolescência, depois um pouco mais velha, que sempre estavam reclamando, né? O corpo reclamava que não estava gostando disso, daquilo, mas eu nunca tive isso. Então eu me sinto meio que privilegiada. Não sei se eu me sinto privilegiada ou se eu me sinto, não sei. Acho que eu fui criada numa bolha muito boa, né? Porque eu nunca tive isso de me achar feia ou de me achar acima do peso ou de achar que eu precisava perder, sei lá, a gordurinha debaixo do braço, sabe? Eu nunca tive esse crivo na minha cabeça porque graças a Deus, meus pais me criaram muito bem, eu acredito, né? Porque todas as minhas amigas, toda mulher, na verdade, tem esse complexo, eu vou chamar assim, né? De querer mudar alguma coisa, de estar insatisfeita com alguma parte do corpo, e isso nunca foi a minha realidade. Eu sempre me senti bem, na verdade, né? No corpo em que eu habitava, entende? Eu tô com um pouco de medo desse vídeo ficar um pouco complexo. Mas a verdade é essa. Eu sempre pratiquei atividade física, ela sempre esteve presente na minha vida e eu nunca tive esse pensamento acerca do meu corpo de uma forma pejorativa. Nunca pensei sobre isso. Guarda essa informação é importante, tá? Então vem comigo. Comecei ali na musculação, treinava um tempo e tal, e parava. E aí, quando eu fiz 16 para 17 anos, eu me casei. Pois é, eu casei nova. Mas eu não casei grávida. Você vai perguntar pra mim, sim, de casou grávida? Não, casei por amor. Tô casada até hoje. Beijo, amor, te amo. Aí eu casei aos 17 anos, fazia um dia que eu tinha feito 17 anos. E logo que eu me casei, eu continuei na academia, né? Eu troquei de casa, obviamente, eu saí da casa dos meus pais. E aí eu meio que treinei meio ruim, assim, porque eu me mudei, era próximo ainda da casa dos meus pais, mas não era mais a mesma academia que eu podia frequentar, era uma outra que era mais perto da minha casa. E aí, a gente casa, a gente faz o quê? A gente dá uma maneirada nas coisas, né? Começa a comer comida, a gente não sabe fazer comida, né? Pelo menos eu não sabia. Então, compra o quê? Hot Pocket, a nossa feira era Hot Pocket miojo. Pra quem não sabe o que é Hot Pocket, são aqueles, como que chama? Aqueles hambúrgueres que você bota no micro-ondas. Pronto. Nossa feira era aquilo ali. Eu lembro que a primeira vez que a gente fez uma feira, a primeira feira, né, que nós fizemos juntos, de casal, deu, tipo, quase R$ 2.000. E só tinha Hot Pocket e miojo. Por aí você tira. Então, a nossa alimentação era muito ruim. E a gente ligava, né, na nossa cabeça, a gente ligava ao fato de não termos tempo para cozinhar com a escolha errada dos alimentos. Se, por exemplo, eu trabalhava, eu estudava na época, né? E ele trabalhava. Então, como eu não tinha tempo para a gente cozinhar, o que que a gente escolhia comprar no mercado? Nós escolhíamos comprar no mercado coisas fáceis de comer. Mas a gente sabe que nem tudo que é fácil de comer é bom para nossa saúde. Então, vem comigo. Eu ainda estava na academia, mas eu tinha esse tipo de alimentação, certo? Aí, o que aconteceu? Eu terminei, né, o ensino médio, e aí eu queria trabalhar, porque eu era o quê? Eu sou ainda. Não, na verdade eu era, hoje eu não sou mais.
Eu era girl power mulheres, eu não queria dinheiro do meu marido. Então, o que que eu fiz? Eu fiz, eu vou trabalhar. E o que que eu era? Eu era de menor. Então, é de menor que chama? É, eu era menor de 18 anos, então só podia ser menor aprendiz. Então, o que que aconteceu? Eu consegui um emprego de menor aprendiz, jovem aprendiz, na AIC. Para quem não sabe o que é a AIC é uma empresa de telecomunicações. Aqui na minha cidade tem uma, trabalhei lá. Fui ótima, inclusive, viu? Eu era super, super benquista. Graças a Deus, gente, eu trabalhei com muita coisa, mas eu sempre fui benquista nos lugares. Eu sempre me esforcei muito. A supervisora quase chora no dia que eu fui embora. Nossa, eu atendi umas 40 ligações por dia, juro pra você. Mas assim, eu gostava, sabe? Eu tenho essa traço, assim, essa característica. Tudo que eu me proponho a fazer, eu de fato tento fazer com qualidade, sabe? Eu me dedico mesmo. E lá na IC, embora seja um trabalho bem complicado, né? Porque você lida com pessoas e nem sempre as pessoas são educadas e são minimamente sociáveis, né? Porque ali a gente está para resolver os problemas. Então, eu aprendi muito a lidar com o cliente, a lidar com pessoas desse trabalho. E eu era muito nova. Mas era um trabalho, assim, bem exaustivo, né? Eu chegava em casa bem exausta, porque, de fato, você passava o dia resolvendo problemas. Imagina, 40 problemas diferentes, com 40 pessoas diferentes, que muitas vezes não te respeitavam, que já trabalhou em call center, sabe do que eu tô falando. Se você trabalhou, comenta aqui embaixo, tu sabe do que eu tô falando, amiga. Eu era N1, tá? N1, gente, era o primeiro atendimento. Então, é assim, você tá com problema, você ligou, você vai que você ia cair lá em mim, entendeu? Então, toda aquela raiva que você tem do homem da Energisa, que na minha cidade é Energisa, a empresa de companhia elétrica, não sei como é que é aí na sua região. Se ele tá com raiva da Energisa, você ligou, você ia cair em mim. Então, muito disso também, inclusive, eu falo com as minhas amigas, falo com o Zé também, que é meu marido, quando um atendente de telemarketing liga para te oferecer aquelas coisas que você não quer, por mais que você não queira, seja educado, seja cordial, o coitadinho ele é obrigado a ligar. Eu era obrigada a ligar também. Eu era obrigada a oferecer os pacotes e dava graças a Deus quando alguém aceitava. Eu ficava, meu Deus, como é que essa pessoa tá querendo esse negócio? Nem presta esse negócio. Mas, gente, a gente era obrigada. Aí eu tenho dó, entendeu? Então, hoje, quando eu atendo um telemarketing, eu atendo com o maior cuidado. Eu desejo bom trabalho, porque é difícil. Nossa, eu entrei numa outra vertente, né? Mas por que que eu te contei essa história toda? Eu te contei essa história toda porque nessa época que eu comecei a trabalhar na IC, eu tinha um negócio chamado o lanche de lá. E como em casa eu comia hot pocket com miojo, né? Que eu não fazia comida, lá eles davam um lanche e o lanche sempre era salgado. E era muito bom, inclusive. Então, todos os dias, na hora da minha pausa lanche, eu ia lá lanchar o lanche da empresa, que era um salgadinho. Então, nessa época, eu engordei bastante. Não cheguei a engordar o tanto que eu engordei recentemente. Calma, que a gente vai chegar nessa época. Mas eu engordei. E ali eu me lembro de, pela primeira vez, ter percebido que eu tinha dado uma engordada, mas ainda não era uma coisa que me incomodava. Por quê? Eu ainda estava na academia, né? Eu treinava na academia musculação e comia, eu vi que eu estava um pouquinho mais rechonchudinha, mas isso não me incomodava. Até que, quando eu saí do emprego da IC, eu estava bem, bem cheinha já, né? Tava bem rechonchuda. E eu saí do emprego da IC porque eu passei no vestibular e eu consegui uma bolsa de estudos para estudar arquitetura. Eu fui bolsista 100%. Então eu saí do emprego para me dedicar ao curso de arquitetura. E eu me lembro quando eu pedi demissão, a minha supervisora perguntou: "Mas por que você vai embora?", tal. E eu falei, né, que era realmente para eu estudar. E aí eu pedi demissão e fui para a faculdade. E lá na faculdade, eu ainda tinha a mesma rotina, embora que eu não estivesse mais trabalhando, mas eu tinha a rotina de estudos. Quem sabe um pouquinho do curso de arquitetura sabe que é um curso bem trabalhoso, é um curso que a gente tem tanto trabalho fora quanto a gente tem trabalho dentro do curso mesmo, né? Eu acho que em outros cursos, tipo direito, nutrição, não sei, eu posso estar enganada, me conta qual curso você faz e se é assim. Você tem as cargas de coisas para serem feitas, mas não é tão alto quanto a arquitetura. Eu vejo que a arquitetura é um curso muito volumoso. Então, além das matérias que você tem ali nas aulas, né, na grade de aula da sua presença física na universidade, você também tem um tempo que você tem que fazer as coisas fora da universidade. Então, os projetos que a gente tinha que fazer fora, os trabalhos que tinha que fazer fora, as maquetes que iam fazer fora. Gente, a arquitetura meio que é um curso assim integral mesmo. Você não tem vida, tá? Se seu amiguinho faz arquitetura, você dá um abraço nele, porque de fato é um curso bem trabalhoso. Tem que gostar muito, porque é bem desafiador. E nessa época eu também comia muito mal, mas já na época do curso de arquitetura, eu já conseguia ir para academia com uma certa regularidade. Nessa época, assim mais ou menos que eu entrei na universidade, foi quando eu fiz a minha primeira aula de CrossFit. Então, eu já tinha saído, né, do emprego da IC, eu tinha entrado no CrossFit,
Eu estava mais cheinha, porque como eu te disse, eu comia só besteira na hora do lanche lá da empresa, mas a minha alimentação ainda era muito ruim. Mas eu me lembro de quando entrar no CrossFit, eu me lembro que na primeira aula eu gostei muito, porque era muito diferente, eu estava sentindo uma vontade de experimentar coisas novas, porque a musculação foi legal até certo ponto, mas quando a demanda mental ela vai se enchendo, né, que era o que estava acontecendo comigo no curso de arquitetura, quando chegava no final do dia, eu queria qualquer coisa menos ir para a musculação. Eu queria ficar assim, ó, prostrado em cima de uma cama, eu queria fazer qualquer coisa menos de fato ir. Então, eu estava procurando uma atividade física que de fato me me desse um pouco mais de energia. E lá no CrossFit eu enxerguei isso, eu encontrei isso. Só que eu entrei no CrossFit, eu competi no CrossFit, vou procurar fotos para colocar aqui. Eu fui muito feliz no CrossFit, mas eu ainda comi errado, mesmo treinando lá no CrossFit. E aconteceu algo muito interessante. Lá no CrossFit, a minha fome aumentou absurdamente. E como eu nunca tive esse crivo de análise sobre a minha alimentação, eu simplesmente sentia fome e comia, sentia fome e comia, sentia fome e comia. Então, se eu já estava rechonchudinha quando eu vim da AIC, né, que eu saí da AIC, estava na universidade, quando eu entrei no CrossFit, que eu aumentei o meu gasto calórico, eu comecei a comer mais. Então, eu treinava igual um burro de carga e comia igual uma porca. Então, assim, essa conta não ia fechar nunca. O que que aconteceu? Eu fiquei forda. Eu era muito forte, mas eu era gorda. E aí, o que que acontece quando você coloca uma pessoa acima do peso para trabalhar com cargas muito altas? Quando eu falo pra vocês que eram cargas muito altas, de fato eu treinava muito. Eu treinava chegou uma época, né, aí eu já tinha terminado a faculdade. Gente, eu passei acho que uns 5 anos no CrossFit. Eu de fato amava, ainda amo. Talvez um dia eu consiga voltar, mas eu acho que não mais com a regularidade que eu tinha antes. Lá no CrossFit eu amava e tinha dias que eu fazia planilha. O que que é a planilha? Você tem o treino regular do CrossFit, que é o que você faz com a turma, e eu pagava um treinador por fora pra fazer a planilha. Então tinha dias que eu fazia 2 treinos. Então imagina, treinando uma vez por dia eu já tinha uma fome do cão. Imagina treinando 2 vezes por dia. Eu comia bastante. Então foi essa a época onde eu mais engordei. E eu não percebia, gente. Hoje, quando eu vejo as minhas fotos, tem uma foto, inclusive, de uma competição que eu participei. Eu vou tentar procurar para colocar aqui na foto para vocês. Que, gente, quando eu olho aqui, eu falo, meu Deus, eu não tinha espelho em casa. Porque, de fato, eu tava muito acima do peso. A minha pele tava toda enrugada. Eu já tinha alguns sinais de inflamação, mas assim, a gente não enxerga. Pelo menos eu não enxergava, né? Como eu nunca me liguei nisso, eu não enxerguei. Até que, em um desses treinos que eu estava fazendo, eu me lembro, eu acho que eu até tenho esse vídeo, eu vou tentar procurar. Na verdade, eu não vou não procurar esse vídeo, não, gente. Eu não quero lembrar disso, não. Mas enfim, teve um treino específico que eu fui fazer, e por culpa minha, somente minha, eu coloquei uma carga maior do que deveria. Existe uns treinamentos que a gente faz lá no CrossFit que chama-se PR. PR é a carga máxima que você consegue levantar, ou sacudir, ou enfim, arremessar. E esse dia era um dia de PR, eu já tinha feito o primeiro treino e eu quis me desafiar. Eu estava treinando sozinha, tá? Sem supervisão, porque afinal de contas eu já treinava muito, então eu já podia fazer ali alguns exercícios sem supervisão. E eu botei uma carga maior do que deveria. Nesse dia, eu fiz o movimento, só que o movimento que eu fiz é um split jerk. É um movimento onde você levanta o peso da barra e arremessa para cima da cabeça. Eu fiz esse movimento, arremessei para cima da cabeça, consegui. E quando eu consegui essa carga, que era muito alta, eu acho que na época tinha quase 70 quilos, o que é muito, né? Porque eu tenho 1,70 m, naquela época eu pesava mais ou menos 87 quilos. 86,7 quilos. Então era quase o meu peso. Então, quando eu arremessei aquela carga, eu fiquei muito feliz. E o que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu soltei a barra. Existe uma técnica para você soltar a barra no CrossFit. Aí o que que a jumentona aqui fez? Hã? Isso mesmo. Eu soltei a barra e fiquei embaixo da barra. Então o que aconteceu? A barra, ela fez um caminho perpendicular, que chama? No meu corpo. E ela bateu exatamente na minha lombar, né? Porque eu tenho um maiorzinho assim. Então ela bateu na minha lombar ali para depois cair. O certo deveria ter sido eu ter soltado a barra e dado um passo para frente. Eu não dei o passo para frente porque eu fiquei eufórica. Então, por um deslize meu, por culpa minha, por uma falha minha, eu me machuquei nesse dia no CrossFit. E eu me lembro de sentir aquela dor ali, mas o corpo tava muito, tava quente, né? Então a gente não sente. Eu fui pra casa, fiquei com uma mancha horrorosa, roxa ali, mas passou, né? Fiquei um pouquinho meio tortinha pra andar, mas passou.
e eu continuei meus treinos. Isso demorou mais ou menos uma semana, umas 2 semanas, até que de fato eu senti uma dor muito forte. Uma dor, assim, absurda, eu fiquei sem andar realmente. Eh, Gente, foi muito frustrante, né, eu procurei vários atendimentos, eu fui no pronto-socorro várias vezes, eu tomava injeções, e eu não sabia o que era, até que um dos médicos me solicitou uma ressonância magnética. Quando eu fiz a ressonância magnética da coluna, né, porque eu estava sem andar, eu não conseguia botar a perna no chão, foi que veio o diagnóstico da hérnia de disco. E eu confesso pra você que foi um baque, assim, pra mim, porque eu vinha de um volume de treinos muito grande, eu gostava muito, e de uma hora pra outra você ser arrancada da sua vida e ficar dependendo das pessoas pra fazer coisas mínimas. Gente, eu não conseguia levantar pra ir ao banheiro sozinha. Eu precisava da ajuda do Zé, eu não conseguia levantar da cama, eu chorava, assim. Foi uma época muito difícil e muito traumatizante pra mim, né, porque eu sempre fui acostumada a eu mesma fazer as minhas coisas, então, de repente, ali tá dependendo de alguém pra fazer tudo pra você, assim, é assustador. Então eu procurei ajuda, procurei os melhores médicos, graças a Deus eu tive essa oportunidade de buscar um bom tratamento. E quando eu consegui a consulta com um neurocirurgião, graças à minha amiga Renata, ela tá aqui, ela é inscrita no canal. Inclusive, se inscreve no canal, mulher, que eu tô aqui, ó. Já tá, sei lá quanto tempo tem esse vídeo. Tô aqui badalando pra você não se inscrever no canal. Por favor, se inscreve, tá? Quando eu consegui a consulta com o neurocirurgião, ele olhou ali a minha ressonância e ele olhou assim e falou: Pronto, você tem duas hérnias de disco, né? Protusão discal. A gente vai fazer umas injeções aqui. Eu tomei duas injeções na coluna para poder desencrevar nesse dia. Tomei as injeções e ele falou assim: Ó, não é preciso cirurgiar, mas você tem que perder peso. E aí eu sou muito resolutiva nas minhas coisas, né? Então, quando ele olhou assim e falou que era a hernia de disco, eu falei: Tá, doutor, beleza, tudo bem. Então, eu tenho aqui um diagnóstico, como que resolve? Aí ele falou: você tem que perder aí pelo menos uns 10 quilos. Aí eu olhei assim, e aquilo me chocou, porque pela primeira vez eu me dei conta de que eu estava muito pesada para minha estrutura óssea, entende? Eu sei que o fato do meu acidente lá no CrossFit não foi, vamos dizer assim, talvez o causador disso, né? Porque a gente sabe que a protusão discal, a hérnia de disco, ela vem de esforços repetitivos que você vem fazendo ao longo do tempo. Mas eu acredito que o estopim eu posso chamar? Não sei, eu acho que o que desencadeou, de fato, essa crise, porque quem tem hernia de disco tem crises. Então eu acho que o que desencadeou essa minha primeira crise foi, de fato, essa pancada. Talvez se eu não tivesse sofrido essa pancada, demorasse um pouco mais de tempo para ter essa primeira crise. Mas como houve, né, essa questão do acidente, acabou acontecendo. Então quando o médico olhou para mim e falou assim, ele é ótimo, gente, esse meu médico, eu não vou dizer o nome dele, né? Ou digo o nome dele. Não, não vou dizer o nome dele não, bichinho. Ele é um médico excelente, mas ele é um médico muito direto. E eu não ligo, tá? Eu não sou zero, assim, no negócio do sentimento, do amor, não. Eu quero a resolução. E eu perguntei pra ele, falei, tá, como é que resolve? Ele falou, pode perder 10 quilos. Aí eu fiquei assim, ele falou, você perdendo aí uns 10 quilos, você consegue viver bem. Isso aqui é obesidade grau 1. Aí eu olhei assim e falei, tudo bem, então. Então é assim que é, então é assim que foi. Ali foi como se tivesse caído um véu na frente dos meus olhos, sabe? Pela primeira vez eu me lembro de conseguir me olhar e conseguir me enxergar do tamanho que eu estava, sabe? Foi, de fato, assim, foi uma ruptura muito grande, foi um choque pra mim, mas eu agradeço muito a ele por ter me aberto os olhos. Porque se alguém tivesse aberto os meus olhos antes, talvez eu não tivesse chegado no estado em que eu estive. E essa história, que eu cheguei agora nesse ponto, ela tem mais ou menos um ano e meio que isso aconteceu. Foi a minha primeira crise, foi quando eu de fato descobri, e foi, você imagina, eu tô com 28 anos, então eu vim realmente me dar conta sobre questões relacionadas à má alimentação e obesidade aos 27 anos. Então, eu quero com esse vídeo também te conscientizar, não para que você crie uma cultura de medo de engordar ou de emagrecer, né? Mas para que você consiga olhar com mais carinho para as coisas que você ingere no seu dia a dia. A gente se habitua a comer rápido, a fazer as nossas refeições o mais rápido que a gente conseguir, porque afinal de contas a gente tem um monte de prioridades e um monte de coisas para resolver. Mas eu vejo que se eu tivesse me olhado com um pouco mais de carinho para aquilo que eu ingeria dentro do meu organismo, eu talvez não tivesse chegado no ponto em que eu cheguei. Eu cheguei a pesar 86,7 quilos e a minha composição corporal estava muito ruim. Eu já estava tendo alterações hormonais, de tireoide, várias questões relacionadas
esses tipos de problema, eu já estava com um déficit de vitaminas muito grande. Então, assim, uma coisa foi puxando a outra. Não é só a questão de obesidade, não é só a questão de perder peso. Era o simples fato de eu não conseguir mais amarrar o cadarço do meu pé. E isso foram situações que eu só consegui e só pude observar depois que o médico me deu aquela palavra de dizer: você precisa perder 10 quilos. Então eu acho isso tão engraçado porque eu vivo no meu corpo, eu vivia no meu corpo, mas eu mesma não conseguia perceber que eu não conseguia mais amarrar meu tênis. Eu não conseguia perceber que eu já não estava mais querendo usar blusinhas de alça. São coisas que vão entrando no nosso subconsciente que a gente vai só absorvendo, mas muitas vezes a gente não tem o critério de análise. Então, eu estou chamando a tua atenção para isso, porque pode ser que você seja como eu era também. Porque eu vejo muitas meninas que, como eu disse no início do vídeo, que sempre se atentaram a isso, né? Sempre se cuidaram em relação a isso, mas eu nunca fui assim. Então, eu acho que vale sim muito a pena, né? Não só pela questão, como eu falei, de perder peso, de melhorar a composição corporal, porque hoje em dia a gente fala muito sobre estética, sobre ficar mais bonita, estar no shape. Mas, gente, eu já estava tendo pensamentos depressivos. Eu já estava ficando com tristeza, sem motivo aparente. Eu comecei a achar que eu estava em depressão. E todos esses sintomas que eu tinha eram decorrentes da obesidade. Não da obesidade de forma direta, mas como eu falei, vem a obesidade, aí vem o déficit de vitaminas, aí vem os problemas hormonais, aí vem a tireoide. Então, acarreta inúmeros fatores para a sua vida. Eu quero, com esse vídeo, fazer com que você possa também se olhar com um pouco mais de carinho. Muitas vezes a gente olha para o nosso lar com carinho, a gente olha para os nossos filhos, né, com carinho, para vocês que têm filhos, a gente olha para os nossos pais com carinho, mas muitas vezes a gente não se olha com carinho. E era isso que eu fazia. Eu colocava tudo e todos como prioridade, menos a mim. Então, nesse último ano, quando eu decidi de fato emagrecer, eu fiz alguns planos. O título desse vídeo, né, é como eu emagreci 18 quilos em um ano, exatamente porque eu me dei esse prazo de um ano para conseguir eliminar essa quantidade de peso que eu tinha. Quando a gente bota na cabeça que quer emagrecer, a primeira coisa que a gente pensa são os resultados rápidos. A gente procura jejum intermitente, procura remédio de não sei o que lá, né? Hoje está muito famigerada essa questão das medicações, e é uma coisa que eu não abomino. Eu acho que a pessoa tem que usar o que de fato foi importante para você, claro, se você tiver indicação, mas não foi o meu caso. O meu emagrecimento foi de fato natural. Eu comecei, assim que eu decidi que de fato ia começar a reeducação alimentar, né? A dieta propriamente dita, eu procurei um nutricionista, que o meu primeiro nutricionista foi o Denner Figueiredo. Ele atende aqui em Campina Grande. Eu não sei se ele tem agenda ainda para esse ano, mas ele foi meu primeiro nutricionista. E ali, através da dieta dele, eu consegui observar que eu podia comer coisas boas, coisas gostosas, mas na quantidade correta. Então, o estopim do meu processo de emagrecimento, né, o início foi exatamente através da reeducação alimentar com a dieta do Denner. No início também, nos primeiros 3 meses, eu fiz também o jejum intermitente. Eu fazia o jejum intermitente de 16 a 18 horas. Eu fiz uma vez apenas o jejum de 24 horas, mas é uma coisa que eu não recomendo para todo mundo. Não é fácil fazer jejum, não é para todo mundo, mas sim é muito bom. Mas como eu disse, eu só fiz o de 24 horas por uma vez. Esse jejum que eu fazia era basicamente o seguinte: eu fazia a minha última alimentação ali por volta das 6, 7 horas da noite, e aí não comia mais, né, só tomava água ou talvez um café sem açúcar. E aí eu só ia me alimentar novamente mais ou menos ali 1 ou 2 da tarde do dia posterior. E, gente, é muito bom, tá? O jejum, assim, como eu falei, não é pra todo mundo, mas eu senti uma clareza nos meus pensamentos muito boa, assim, eu me sentia mais disposta. Muita gente tem medo, né, de fazer o jejum porque acha que vai pirar, que vai, sei lá, que vai dar fraqueza. E de fato, você tem que fazer com cautela, porque não é pra todo mundo, tá? Então, eu fiz mais ou menos por uns 15 dias e de fato eu vi muito resultado. Uma coisa que eu quero chamar a atenção pra você é que quanto maior o teu grau de obesidade ou de sobrepeso, mais rápida vai ser a tua curva, né? Mais rápido você vai perder peso. Como é que eu posso explicar isso?
No início do processo de emagrecimento, você vai perder muito mais rápido, porque imagina, você já está com a quantidade muito alta, assim, de sobrepeso, né, ou já está no estágio de obesidade, como eu estava. Então, essa curva vai ser mais rápida, essa descida ela vai ser mais íngreme. Mas vai chegar um certo ponto, quando você já não tiver mais tanta gordura, assim, para perder, que o teu corpo ele vai começar a dar uma estagnada, porque ele vai entender que a gente já não vai mais de arrasta para cima, então ele vai começar a se autorregular. É muito importante que nessa sua caminhada você tenha o acompanhamento de um profissional. Como eu falei para você, no início eu fiz a primeira dieta com nutricionista, e aí depois de uns 3 a 4 meses que eu fiz o jejum intermitente e fiquei por ali pelo jejum e ainda na primeira dieta, eu procurei o mesmo nutricionista de novo. E aí dessa vez eu fiz uma consultoria com ele, que eu já estava mais ou menos entendendo como é que funcionava essa questão da alimentação. Uma coisa que me ajudou muito foi usar um aplicativo chamado Fat Secrets. Eu vou deixar ele aqui no box de informações. Não é publi, tá? Não é nada. Tem a versão paga, mas tem também a versão gratuita. E ele é um aplicativo que te ajuda a contar as calorias do dia. Claro que emagrecimento não é só ficar em déficit calórico, né? Se você entende um pouco sobre o processo de emagrecimento, para quem não entende, eu vou explicar de uma forma bem simples. Mas uma coisa, tudo que eu tô falando aqui é da minha experiência. Eu não sou uma profissional da saúde, não entendo nada de nutrição, eu sei o básico, assim, depois do meu processo. Mas eu tô tentando trazer para você a minha visão de quem esteve do outro lado, né? E de quem ainda está no processo. Porque eu senti muita falta de alguns relatos assim aqui, né? Que pudessem contar como que é esse sentimento que a gente tem ao longo do processo. E vou te falar, o início é a fase mais difícil, porque você tá ali no estado zero, vamos dizer assim, né? E quanto mais peso você tem, quanto maior o teu grau de sobrepeso, de obesidade, mais difícil vai ser para você se movimentar. Então eu me lembro de não conseguir correr. Gente, eu não corria 200 metros. Na primeira vez que eu tentei correr, eu fiquei muito mal mesmo. Eu ficava vermelha, me dava coceira assim pelo corpo, sabe? Então hoje eu já consigo correr 2 quilômetros, né? Um ano depois. Então, para quem não corria nem 200 metros, correr 2 quilômetros, para mim é motivo de muito orgulho. Então, ali eu fiz a minha segunda dieta com nutricionista, né? Isso já faz uns 3 a 4 meses. E aí segui. E através do aplicativo eu consegui ir entendendo um pouco mais sobre como funcionava e as coisas que funcionavam para mim. Eu consegui, manter uma regularidade nos treinos, que é a parte muito importante. Então, de fato, o meu emagrecimento, ele foi só através do déficit calórico e do exercício físico. Existem outras metodologias para se perder peso, eliminar gordura? Existem. Hoje no mercado, facilmente você encontra de tudo. Mas o meu processo ele não foi assim. E hoje eu vejo que se eu tivesse recorrido a essas estratégias, né, claro, porque no meu caso eu não tinha indicação para tal. E tudo isso que eu tô falando é partindo desse pressuposto, tá? De pessoas que se automedicam. Hoje eu vejo que se eu tivesse ido através dessas alternativas, eu não teria, conseguido manter o resultado que eu tenho hoje. Porque o processo de emagrecimento, ele começa na nossa cabeça. Então eu não entendia nada de alimentação, eu não entendia nada sobre densidade calórica, eu não entendia nada sobre déficit calórico. Déficit calórico nada mais é do que você comer menos do que você gasta. Então, se você ingere ao longo do seu dia uma quantidade de calorias menor do que o tanto de calorias que você precisa para sobreviver, você vai ter um déficit calórico. Então, existem várias estratégias de atingir o déficit calórico. O jejum é uma delas, a dieta é uma delas. E as pessoas hoje em dia têm usado os inibidores de apetite para isso. Porém, eu vejo que no meu caso, se eu tivesse ido por esse caminho, eu não conseguiria ter mantido o meu resultado, porque a minha mente não teria emagrecido. Então hoje eu consigo, por exemplo, ir a um restaurante, eu consigo participar de eventos sociais, de aniversários e comer um pouquinho de tudo. Eu não me sinto culpada por isso, ou eu não me sinto na obrigação de não comer tal coisa, porque afinal de contas eu estou em processo de emagrecimento. Não. E eu sei que isso veio da minha vivência desses últimos 1 ano e meio. Então, se eu pudesse te dar um conselho claro, se você não tem indicação para esse tipo de medicação, não faça, não use, porque infelizmente o que a gente mais vê são pessoas com o efeito rebote, exatamente porque o emagrecimento não veio
da mentalidade. Quando você entende que você não precisa comer o tanto de comida que você come, quando você consegue entender que você pode sim comer um docinho e depois viver sua vida normalmente, você consegue virar essa chave. Hoje eu consigo perceber que alguns dos comportamentos que eu tinha há 1 ano e meio atrás eram totalmente problemáticos. Eu tinha um problema, por exemplo, com comida, né? Se a gente fosse num restaurante e me servisse um prato assim, que geralmente o prato de restaurante é grandão, né? Me servisse um prato e ele fosse muito grande, eu me sentia na obrigação de comer ele até o fim. Então, muitas vezes eu me enchia de comida só para não deixar comida no prato, porque eu fui ensinada que deixar comida no prato era falta de respeito, que tinham muitas pessoas que passavam fome e eu deixava a minha comida no prato. Então, são é como o pessoal fala, né, a infância é uma terra que você pisa para o resto da vida. Não estou dizendo que a minha infância foi ruim não, minha infância foi incrível, foi maravilhosa. Mas hoje eu consigo analisar, né, dessa pensamento que meus pais diziam, né, para me educar, obviamente, foi uma coisa que perdurou na minha vida da adolescência e da vida adulta também. Você vê, 27 anos até eu entender que não, eu não preciso comer mais do que eu preciso só para não deixar a comida no prato. Eu posso pegar um outro prato e colocar menos comida e me alimentar da mesma forma, entende? Então são essas pequenas quebras de padrão que a gente vai fazendo na nossa mente e que eu só consegui perceber depois que eu vivi esse processo. Então, se eu pudesse te dar uma dica, né, se eu pudesse te orientar, te dar um conselho de quem já viveu as duas faces da moeda e que agora, enfim, está começando a viver os louros, né, a ver os louros dessa caminhada, seria: não tente percorrer o caminho mais rápido, não tente percorrer o caminho menos dificultoso, porque talvez, você, assim como eu, precise percorrer o caminho mais longo. Talvez você precise emagrecer também a sua mente. Talvez você precise também desse tempo para ressignificar algumas coisas que foram implantadas na sua mente, mas que hoje já não fazem mais sentido. A gente só consegue se autoanalisar quando a gente tira esse tempo para nós, quando a gente consegue se olhar com carinho, se olhar com mais calma. Hoje, de fato, eu tenho a questão estética que, claro, me enche muito os olhos, eu fico muito feliz, né, quando a gente se olha no espelho, a gente gosta. Gente, eu cheguei numa época que eu estava começando a achar, eu cheguei a gravar isso, inclusive, nos meus stories lá na outra rede, que eu falava assim, gente, eu acho que as lojas de departamento estão diminuindo os manequins, porque olha, nada está me cabendo. Realmente, nada estava me cabendo mesmo. Então, assim, você começa a duvidar de tudo e de todos, menos de você, né? Eu não conseguia de fato enxergar que o problema era eu. Hoje, quando eu olho para as minhas fotos de antigamente, eu me sinto muito orgulhosa por ter conseguido suportar esse processo, que não é fácil. Você não vai encontrar pessoas que vão te incentivar. Eu tive essa sorte de que o meu marido me acompanhou nessa caminhada. Ele também eliminou mais de 15 quilos, então foi algo que ajudou muito. Mas se você não tem essa sorte de ter alguém que te incentive também aí na sua casa, vá sozinha. Saiba você que a palavra, ela incentiva, mas a disciplina, ela de fato arrasta. Então, nada mais legal do que uma pessoa que te acompanha ali ao longo da vida, de fato perceber que você mudou, perceber que você tem outros hábitos. Hoje a minha família consegue perceber isso em mim também e eu acabo ficando feliz por isso, porque de fato foram muitas coisas que foram mudadas na minha vida, não só a minha questão estética. Então, eu quero encerrar esse vídeo aqui pra você, né, depois desse compilado, acho que esse vídeo vai ficar com uns 40 minutos, tomara que você tenha ficado até o fim. Mas eu não podia simplesmente chegar aqui pra você, abrir minha boca e falar: "Olha, eu emagreci fazendo jejum intermitente, fazendo déficit calórico". Não ia servir de nada. Então, de fato, trazer todo esse apanhado desse 1 ano e meio, eu espero que sirva para que você entenda que as coisas que valem, né, na nossa vida, elas demoram um tempo, né, elas precisam de um tempo para de fato florescer. Então que você tenha essa sua paciência, que você tenha paciência para o seu processo também, para que você não desista, para que você consiga se olhar no espelho daqui a 1 ano e meio e realmente se sentir feliz com o que você vê. Eu tenho aqui no meu escritório vários post-its e esses post-its são de coisas que eu quero realizar ao longo dos 12 meses. Eu coloquei todos ali. Então, se eu pudesse também te dar mais uma dica, né? Se você tiver um lugarzinho aí na sua casa, se você não tiver na sua casa, no seu próprio celular,
Faz um notes no aplicativo mesmo do iPhone, manda no teu grupo de WhatsApp. Eu tenho um grupo no WhatsApp comigo que se chama Minhas Anotações. Sou eu e eu mesma. Então você coloca ali, você se dá um prazo, 12 meses. Então eu tenho 12 meses para chegar no peso X. Mas para que isso não sirva como um Marte, mas para que de fato você consiga documentar o seu processo e perceber a evolução no teu processo. Porque isso é uma coisa que vai acontecer também. Ao longo do tempo, você vai começar a achar que você não está evoluindo. Então é muito importante que você se habitue a tirar fotos. Eu tenho uma pasta no meu celular só com o nome antes e depois, que inclusive eu estou sempre postando lá na minha outra rede para vocês, que eu me habituei a de fato tirar essas fotos, porque eu chegava no momento em que eu falava, ai, não estou evoluindo mais, quero desistir. Mas quando eu abri essa galeria e eu olhava as fotos antigas, eu percebia que de fato eu tinha evoluído sim. Então, documente o seu processo. Por mais que você não mostre para ninguém ou que você não queira postar, né, se você não cria conteúdo, documente para você, guarde para você, faça as montagens, analise, né, para que você não se corrompa nesse processo de querer adiantar demais as coisas, tá? Então esse foi um pouco da minha história. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida para você, comenta aqui embaixo. Me conta também se você gostou desse estilo de vídeo assim mais conversa. Eu quero trazer um pouco de tudo aqui no meu canal. Então me deixa saber se você está gostando, tá? Bom, espero muito te ver na próxima semana. Esse foi mais um episódio do nosso Cynthia Dailies e eu te vejo semana que vem. Um beijo!